Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, que bom nós estarmos reunidos através das redes, ainda que longe, carregando o sentimento de que nós estamos próximos, porque o Espírito de Deus é o Deus que é de perto e também é o Deus que é de longe. Deus te abençoe nessa noite, você que nos assiste, que nos acompanha, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração essa noite. Esse é o desejo do nosso coração. Queridos, antes de nós partirmos para a palavra, eu preciso deixar aqui alguns recados. Eu não sei se você se atentou para a tela que nós há pouco divulgamos no que diz respeito à nossa ceia. Nós faremos ela no próximo domingo, e eu gostaria muito que você fizesse essa ceia em família, né, na tua casa, e levasse isso em conta, né, de maneira muito séria, responsável, uma vez que esse é um sacramento, né, e é algo tão importante, porque ele é uma representatividade muito importante daquilo que nós expressamos como fé, né, e no domingo que vem, no domingo próximo, nós ministraremos aqui a ceia, e você na sua casa vai ministrar aos seus familiares, a sua esposa, aos teus filhos, você que é o esposo, é o cabeça do teu lar. E depois você vai tirar uma fotinha, vai nos enviar para que nós façamos um lindo quadro e possamos colocar na nossa fanpage, né, na timeline lá do nosso Facebook da igreja. Amém? Eu espero poder contar contigo, e no domingo que nós estejamos reunidos, né, em torno do nome de Jesus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então prepara aí essa semana já o pão, né, o suco, para que juntos, de posse desses elementos, possamos adorar ao Senhor e fazer menção do seu sacrifício através do memorial que é a ceia do Senhor. Um outro recado é para você que é dizimista e ofertante, né, você que deseja contribuir. Queridos, entenda, eu sei que nós estamos em uma recessão econômica, há muitos desafios que estão por vir, né, há um cenário aí diante dos nossos olhos não tão esperançoso, mas nós que somos cristãos, que fazemos parte do reino eterno de Deus, que entendemos que aqui somos peregrinos e forasteiros, porque somos e estamos em terras estrangeiras, porque a nossa habitação não é aqui, não é essa a nossa habitação permanente. Logo, nós não devemos ser desconstruídos em detrimento de alguma preocupação ou ansiedade. Deus disse: e vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem, do justo e do injusto, do fiel e do infiel. Esse é um grande momento e uma grande oportunidade para você expressar de fato a sua confiança em Deus, porque é um momento desafiador e, sem sombra de dúvida, isso gera no coração de alguém que é responsável preocupação. Contudo, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Logo, nós devemos nos apoiar não nas incertezas da riqueza, mas nos apoiar no amor e na fidelidade de Deus. Amém? Então você que deseja contribuir, você pode fazer isso fazendo um Pix, fazendo transferência bancária para a conta da nossa igreja, né? O nosso banco é o Sicredi, ou também, né, nos contatar, e eu vou até você e faria aí a retirada do seu dízimo. Amém? Depois você pode nos contatar aí. Mais formas existem N's de você continuar contribuindo, colaborando e mantendo a sua fidelidade, porque isso são sementes que são plantadas em solo fértil. Vamos para a palavra? O texto que eu quero me valer essa noite está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos. Continuando, né, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o número 13. Capítulo de número 13, verso de número 2. Nós vamos ler do verso 2 até o verso de número 12. Eu quero ganhar contexto, né? E nós iremos fazer as nossas pausas em cada texto
extraindo dele aquilo que ele quer nos comunicar no sentido teológico da palavra, e também fazendo essa transição para uma aplicação prática, aquilo que nós podemos extrair desses textos para o nosso desenvolvimento espiritual, né? E isso possa transformar-se em desdobramentos positivos para a nossa caminhada de fé. Atos capítulo 13, verso de número 2 até o verso de número 12, você que tem Bíblia na sua casa, por gentileza, se você puder pegá-la, abrir nesse livro, é lindo, né? Esse cuidado e esse apreço que você vai aqui externar a Deus, uma vez que você faz isso. Atos capítulo 13, verso de número 2, você que está comigo acompanhe comigo a leitura do texto, nós vamos até o verso de número 12, diz o texto assim: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Verso de número 4. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram nas sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos, mais conhecido como Marcos, né, um dos evangelistas que escreveu um dos evangelhos, os acompanhavam como assistente. Viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse-lhe: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão lhe cobriram os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Uau, que texto extraordinário. Vamos orar. Pai, nós clamamos a Ti, pedimos ao Teu Santo Espírito que uma vez mais fale conosco. Clamamos a Ti por graça, por unção, por virtude e sabedoria. Ó Deus, nos dê a palavra do conhecimento, da ciência e a palavra de profecia. Ministra no íntimo e no profundo do nosso coração. Que sejamos iluminados pela Tua palavra. Que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que consigamos, ó Deus, compreender e discernir tudo aquilo que o Senhor há de comunicar a nós essa noite. Fala conosco, que toda obra do inferno, todo sofisma, toda fortaleza de mente seja destronada na autoridade do nome de Jesus. Traga cativo todo pensamento à Tua vontade, e que sejamos edificados, consolados por Ti, libertos pelo poder que há na Tua palavra, e no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueça o nosso coração, ensina-nos, ó Deus, nos dê pedagogia,
para que nós cresçamos a partir daquilo que o Senhor irá nos ensinar. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje: Deus fará coisas extraordinárias através de você. E é bem isso que nós acabamos de ler nesse texto. É preciso ter em mente que o desejo de Deus é usar todos os seus filhos para aquilo que Ele deseja realizar na terra, pois somos os instrumentos que Deus desejou usar em sua sabedoria. Que aceitem os nossos opositores, mas o Senhor se afeiçoou de nós, e nós não somos culpados por isso, senão agraciados por Deus. Há quem diga que nós não combinamos com a graça que recebemos, é verdade, um fato, mas nós graciosamente fomos abençoados pela pessoa bendita do nosso Deus, e Ele se afeiçoou de nós, e por isso nós o adoramos e o amamos de todo o nosso coração. É importante também que nós nos posicionemos para que isso aconteça plenamente, e não deixemos de viver tudo que os céus já planejou. Se você puder baixar um pouquinho, viu, André? Já planejou a nosso respeito. Nós acabamos de ler um texto em que Barnabé e Paulo, essa dupla que Deus conecta a fim de que eles fizessem a sua obra, estão agora fazendo a obra de Deus, habilitados, autenticados, validados pelo Espírito, porque o texto diz que o Espírito lhes envia a essa grande obra. Eles dão início, e no término do texto que nós ora lemos, há desdobramentos extraordinários, a ponto de nós termos registrado a conversão de um governador chamado Sérgio Paulo. Certamente esses homens não imaginavam o que eles viveriam, uma vez que eles estivessem num caminho de obediência ao Espírito de Deus. Agora, para que isso acontecesse, foi necessário alguns princípios, foi necessário que eles se atentassem a algumas questões que são imprescindíveis para o agir de Deus em nossas vidas, a fim de que Ele faça através de nós coisas extraordinárias. E o verso de número 2 do capítulo 13 já começa nos dando aqui, nos trazendo luz e nos dando algumas informações a despeito de como isso aconteceu, como esses homens foram cheios do Espírito de Deus e viveram essas coisas em Deus extraordinárias. E eu tenho certeza que, se você for como eu, certamente está desejoso e desejosa em viver essas experiências profundas na presença do Espírito de Deus. Vejamos o verso de número 2 do capítulo ainda 13, diz o texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu estou me valendo da nova versão transformadora. Certo dia, fica apenas na parte A desse texto, certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Perceba que o texto aqui, ele já nos apresenta aspectos que são mais do que importantes, imprescindíveis para a caminhada cristã. Perceba que o texto já começa indicando um posicionamento positivo desses homens que estavam certamente aguardando aquilo que Deus faria através deles. E o que eu aprendo aqui, queridos, é que tem coisas que Deus só vai fazer se eu querer. Eu vou repetir para alguém ouvir. Tem coisas que Deus só vai fazer se eu querer. E este texto nos deixa claro essas verdades a partir desses aspectos que estão elencados aqui nesse texto.
Perceba que uma vez presente na vida desses homens, esses dois aspectos que o texto deixa claro, certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, olha os dois elementos presentes na vida desses discípulos, adoração e jejum. E quando nós vemos esses elementos presentes na vida desses homens, logo nos é comunicado o interesse que eles tinham pelas coisas do reino de Deus. É importante, queridos, destacar que esses aspectos não são importantes apenas, disse e repito, mas eles são indispensáveis na vida de um cristão genuíno. E eu vou aqui sacar um texto do livro de Colossenses, do capítulo 3, se não me salvo engano, o verso de número 1, Colossenses capítulo 3, verso de número 1, eu estou consultando as escrituras, porque eu não consultei o texto bíblico, isso foi de memória, só para eu confirmar se esse texto está localizado no endereço certo. Eu lembro o texto, mas talvez eu possa errar o endereço é esse mesmo. Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Eu estou falando do interesse que o texto comunica, que esses homens tinham quanto às coisas do Senhor. Vamos para Colossenses capítulo 3, para eu fundamentar essa minha fala e dizer o quanto isso é importante, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses. Ele vai dizer: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Em outras versões vai dizer: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Na NVI vai dizer: procurem as coisas que são do alto. Perceba, queridos, que logo após esse texto que ora lemos, nós iremos perceber o Espírito Santo de Deus falando, comunicando, informando a vontade dele ao coração desses homens. Logo, nós temos aqui claro que o que vai preceder o que o Espírito Santo diria é aquilo que esses homens fariam. Vou falar de novo. O que vai preceder o que o Espírito Santo diria, melhor dizendo, era aquilo que eles faziam. Então, na medida em que esses homens estavam comprometidos e compromissados com as coisas do alto, agora Deus vai começar a comunicar a eles, interagir com eles a despeito das coisas que ora eles estavam interessados, porque enquanto eu buscar a Deus, os céus me dará respostas. Talvez você está me ouvindo e se pergunta: por que eu não tenho resposta de Deus? É certo que você não está buscando as coisas do alto, porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Se Ele disse, é verdade, porque passam céus e passam terra, mas as suas palavras não passarão. Queridos, à medida em que esses homens buscam a Deus, ô glória, eles encontram. Sabe por quê? Porque ninguém acha o que não busca, pelo menos no reino de Deus. Você não vai encontrar nada que você não esteja buscando. É interessante porque, fazendo uma reflexão antagônica, contrária a isso, tem muita gente que está envolvida em muita coisa ruim, e o fato é que elas buscaram para que isso hoje seja na vida delas uma realidade, um dissabor, porque eu não encontro nada que eu não busque, porque quem procura, repita comigo, acha. O texto sagrado deixa claro, queridos, os aspectos que estavam contidos naquilo que nos referimos como a busca desses homens,
eram dois aspectos que eu acabei de elencar aqui: o jejum e a oração. Nós acabamos de ler o texto, e o texto que lemos diz: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Dois elementos, dois aspectos que estavam incutidos, inseridos na vida de fé, na caminhada de fé desses discípulos de Deus. São dois aspectos. O primeiro é o jejum. E o que é jejum? Rapidão aqui, e tenha paciência comigo, porque tem alguém que precisa ouvir essa informação. Nós temos trabalhado isso de maneira muito pontual nos nossos encontros da Escola dos Discípulos, mas haja vista que existem pessoas que ainda não fizeram esse curso conosco. E o que é jejum? É toda abstenção de alimentos por algum período, seja parcial ou total. E queridos, entenda, escute isso: o jejum é uma poderosa arma no reino de Deus. Primeiro, ela é um meio que podemos buscar respostas através dele. O jejum é uma ferramenta, é uma arma. Paulo disse à igreja de Corinto: as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, para destronar fortalezas. E o que são as nossas armas, senão também o jejum, como foi aplicado por Esther e o povo dela, para que eles se livrassem daquele decreto de morte que estava sobre aquele povo naqueles dias. Perceba que o jejum é uma arma poderosa, não só uma arma poderosa para eu receber respostas das quais eu desejo, como também é uma arma poderosa para eu mortificar a minha carne, uma vez que eu humilho a minha carne, deixando ela exposta e não dando a ela aquilo que ela deseja. E uma vez que isso eu faço, eu fortaleço o meu espírito. Gálatas capítulo 5 verso de número 19, se não salvo engano, vai dizer que a carne milita contra o nosso espírito. Eles estão em guerra. Vence aquele que está mais forte, robusto, alimentado. E quando eu entro em jejum, o jejum tem também como prerrogativa mortificar a minha carne, os meus desejos que contrapõem o desejo de Deus. Um outro elemento que está elencado aqui no texto, não só o jejum, como também a adoração. E queridos, escute isso: adoração fala de um estilo de vida que tenho e um modo de vida que levo. É também um aspecto de cânticos, de louvores a Deus, mas muito mais que isso. Haja visto que tem pessoas que entendem a oração ser canções a Deus. E a adoração, no sentido literal da palavra, é muito mais que isso. É um estilo de vida, é um modus operandi. Então não é apenas uma canção que canto, é também, mas muito mais do que isso, é tudo que eu faço para a glória de Deus. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, o capítulo 10, o verso 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, por exemplo, a adoração, vou dar alguns exemplos: é a música que eu ouço, são os lugares que eu frequento, são as roupas que eu uso, a linguagem que eu tenho, o amor que eu expresso, o perdão que eu ofereço, a caridade que faço, inúmeras outras formas que encontro no caminho para parecer-me com Jesus. Perceba que esses dois elementos estão presentes na vida desses discípulos: o jejum e a adoração, que fala do interesse que eles tinham pelas coisas do alto. Agora perceba que quando nós estamos caminhando nos textos, nós estamos progredindo no texto, o texto começa a aquecer o nosso coração, dado o fato de que a busca desses homens vai desaguar na resposta de Deus. Oh glória! A busca desses homens vai desaguar na resposta de Deus, porque quando eu busco o amado de todo o coração, o amado se permite encontrar-se comigo. Oh glória a
Deus. Você pode voltar ao lugar de oração, você pode voltar ao lugar de adoração, porque na medida em que você buscá-lo, Ele vai deixar-se ser encontrado por você. É isso que o texto nos deixa claro. Veja a parte B do verso ainda 2 do capítulo 13. O Espírito Santo disse, oh glória a Deus, separem Barnabé e Saulo, para o qual eu os chamei. Queridos, enquanto eu estou na posição, Deus estará em ação para que eu cumpra a minha missão. Pegou? Vou repetir. Enquanto eu estou na posição, Deus estará em ação para que eu consiga cumprir a minha missão. Esses homens estão na posição, eles estão adorando, eles estão jejuando, eles estão também orando. Há um aspecto também de oração no verso de número 4, e na medida em que eles sinalizam um interesse, na medida em que eles buscam, Deus agora vai se revelando a eles. Diz o texto, e o Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou com eles, eles ouviram a voz do amado. O que é ouvir a voz do Espírito Santo? Para você que ainda é neófito na fé, talvez não seja uma voz audível. Samuel ouviu a voz de Deus. É interessante que quando Samuel ouve a voz de Deus, ele confunde com a voz do pastor. Oh glória! Sabe por quê? Porque Deus sempre vai usar homens para falar conosco. Você que não aceita, aceita que dói menos que está na Bíblia. Porque eu conheço, tem gente tão ela é tão individualista, carreira solo, que ela não aceita ninguém falar na vida dela. E quando ele ouve por 3 vezes a voz de Deus, ele confunde com a voz do sacerdote dele, porque Deus não quebra princípio. Ele vai falar com o sacerdote fala, Samuel, é Deus que está falando com você. Quando ele te chamar de novo, diga a ele, eis-me aqui, que o teu servo ouve. Agora queridos, perceba, nós só iremos ouvir a voz de Deus quando por ela nós nos interessarmos. Talvez você esteja em crise, porque não ouve a voz de Deus, não vive experiências com Deus. Isso se dá pelo fato de você estar desinteressado no tocante às coisas de Deus, porque quando eles buscavam o Espírito falava com eles. Sabe por quê? Porque o Espírito só fala com quem adora, com quem ora, com quem jejua, com quem busca. Porque quem busca encontra, quem bate a porta abre, quem pede recebe. É o que diz as Sagradas Escrituras. Sem interação com o céu, não teremos informações dele. Esses homens agora recebem de Deus, porque eles buscam a Deus. É interessante, queridos, que há pessoas que sabem tudo a respeito do que dizem os homens no tocante aos nossos dias, mas sabem muito pouco a respeito do que os céus dizem a respeito dos nossos dias. São homens ignorantes no que diz respeito à vida espiritual, mas são mestres no que diz respeito à vida terrena. São ignorantes no que diz respeito às coisas celestes e eternas, mas são doutores no que diz respeito às coisas terrenas. Mas o que não passa é a palavra, é o conhecimento da eternidade, é aquilo que Deus disse, não aquilo que os homens falaram. Portanto, é necessário que nós nos apeguemos firmemente naquilo que já ouvimos. Será impossível ser separado por Deus para algo que eu estou desinteressado. Perceba, o texto diz, separem Paulo e Barnabé para aquilo que eu os chamei. Tem gente que quer que Deus separa, tem gente que deseja que Deus chama, mas não tem interesse. Deus não vai te dar nada que você não queira. Eu vou falar de novo. Você precisa sinalizar o desejo, a fome, a sede, a vontade, porque tudo aquilo que eu recebo desinteressadamente, eu não valorizo.
oh glória, aquilo que eu recebo desinteressadamente, eu não valorizo. E Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece o meu psiquismo, Ele sabe, Ele conhece o meu interior. Eles não iam receber uma orientação de Deus sem que eles buscassem. A interação não existiria num ambiente de desinteresse. E o que eu aprendo, que esses homens saem do lugar, esses homens estão adorando, esses homens estão jejuando, eles estão orando, eles estão buscando a Deus. E tem momento, querido, que não é para eu esperar acontecer, é para eu fazer acontecer. Eles não estavam esperando acontecer, eles fizeram acontecer. E quando eles estão em ação, o céu está em reação. Eu vou falar para alguém ouvir: quando eles estão em ação, o céu está em reação. Eles gritam daqui, o Espírito fala de lá. Eles adoram aqui, o Espírito derrama a graça dele de lá. Ei, meu irmão, é noite de você voltar a buscar a presença do Eterno, a entrar no quarto, a entrar no secreto e buscar a face de Deus. Alamaia turigelevua, oramiderecominácia. 15 dias você tem pela frente, 15 dias. Começa amanhã uma campanha aí, pessoal. Você, tua esposa, teus filhos. Eu estou fazendo campanha com meu filho de 4 anos. Pastor, você é doido? Não sou não. Doido é um pai que deixa o filho exposto num mundo corrompido como esse, sujo, perverso, maligno, que tem sugerido aos nossos filhos toda sorte de pecado, a custo muito barato. O pecado hoje se tornou muito acessível. Há 40 anos atrás, você sabe das histórias, eu não estou contando nada aqui novo. Um pai, para estimular um filho a sexualidade, os ignorantes dos seus dias, que não compreendiam a palavra, estavam em trevas, dizia: meu filho é macho, e para autenticar a sua masculinidade, eu vou arrumar uma mulher para ele. Aí era todo um trabalho, era toda uma logística para levar esse menino para algum lugar. É histórias dos avós que nós ouvimos. Ou quando não, um jovem para assistir um vídeo pornográfico, meu amigo, ele tinha que fazer, ele tinha que ter era uma missão do FBI. Ele entrava encapuzado quase na locadora, lembra? Aí ele ia nos filmes, aí tinha as fitas de videocassete, você vê, você lembra? As fitas de videocassete, das brasileirinhas, você já assistiu isso quando você era do mundo? Me engana não. Aí ele entrava lá, era uma vergonha, era um medo terrível, que aquilo poderia escapar, ele poderia ser envergonhado. Hoje, eles têm acesso gratuito, fácil e acessível, em toda sorte de prostituição e pornografia. Nós precisamos levantar um altar em nossos lares, porque se nós levantarmos e buscarmos a Deus com todo o nosso coração, Ele conosco falará, porque é promessa dEle. Veja o verso de número 4 do capítulo 3. Eles buscam, e quando buscam, eles recebem e têm interação com o céu. E agora, porque eles estão buscando, o Espírito está falando, o Espírito agora decide enviá-los. Veja o verso de número 4 do capítulo 13. Enviados pelo Espírito Santo, oh glória, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Deus fará coisas extraordinárias através de você. Agora entenda, que sem o Espírito nos preparar nos primeiros passos, nós iríamos parar. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia. E queridos, toda vez que o Espírito Santo nos conduzir, iniciar algo em nós, a partir de nós, Ele sempre começará nos ensinando primeiro a descer.
Você percebe que o Espírito Santo vai enviar esses homens, porque o Espírito de Deus agora estava desejoso em fazer através deles coisas extraordinárias, que no verso de número 12 do capítulo 13, nós iremos perceber isso. Um governador do estado se converte, crê na pessoa de Cristo, crê no ensino de Paulo, mas o que vai preceder isso, é o que Deus estava fazendo na vida desses homens que agora estão sendo enviados, estão a caminho, eles estão em missão, e a primeira coisa que o Espírito de Deus vai fazer, é ensiná-los a descer. O enviado de Deus inicia seu caminho quase sempre descendo, e descer, queridos, fala de dificuldade, descer fala de humilhação, descer fala de lutas, de desafios, de confrontos. É o que diz o texto: enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre, e descendo, perceba que o texto continua falando, de onde navegaram para a ilha de Chipre. É preciso remar, é preciso navegar, é preciso lutar, é preciso batalhar, é preciso guerrear. Eu não estou convidando você para fazer nada fácil, eu estou dizendo para você que aquilo que é difícil, é impossível aos olhos dos homens, aos olhos de Deus é possível, e com Ele isso pode tornar-se realidade, se conosco Ele estiver. Aleluia. Eles descem, eles se humilham, eles são levados pelo Espírito de Deus a viverem as batalhas, os desafios, os confrontos que são necessários para a preparação. E queridos, nos primeiros passos, se nós não tivéssemos com eles, certamente nós iríamos parar. É tão verdade isso que antes de Jesus ser coroado, ele foi enviado para ser tentado. Você conhece o texto? Ele desceu ao deserto para depois subir aos céus. O Espírito de Deus estava com Cristo, e antes dele ser coroado, ele foi massacrado, ele foi preparado. Antes dele ser coroado, ele foi enviado ao deserto, ele precisou descer, ele precisou remar, ele precisou lutar, batalhar, guerrear. Aquele que subiu antes, ele desceu. Olha o que diz o texto de Efésios capítulo 4, verso de 9 e 10. Ora isto, ele subiu, que é senão, que também antes, que tinha descido às partes baixas da terra, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Para que Deus realize coisas extraordinárias através da minha e da sua vida, é necessário busca, entrega, compromisso. É necessário que nós aceitemos tudo aquilo que Ele permitirá que nós passemos, dificuldades, desafios, lutas, temores. É o que disse Paulo, estando em temor, em aflição de alma. Veja o verso de número 5, eu estou indo para o final, daqui 2 horas a gente termina. Verso de número 5, diz o texto: ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. O que importa não é a dificuldade que iremos encontrar, mas o favor que estamos carregando. Esses homens agora estão em missão, esses homens agora estão batalhando as suas batalhas, guerreando as suas guerras, e aqui inicia-se uma batalha difícil, um desafio difícil. À medida que esses homens avançam, portas iam se abrindo e novos desafios iam aparecendo. Certamente aquela era uma difícil missão, pois estavam diante de religiosos fundamentalistas. Esses homens agora remam, esses homens agora batalham, esses homens lutam, eles descem, eles se humilham, e agora Deus coloca eles diante de religiosos fundamentalistas. Olha que difícil missão. Agora, queridos, entendam, o texto diz, ali na cidade de Salamina. E sabe o que eu aprendo aqui? Que quem não faz nada onde está, dificilmente de lá sairá. Eu vou falar de novo.
Quem não faz nada onde está, dificilmente de lá sairá. Eles estavam onde, pastor? Em Salamina. E o texto diz: ali em Salamina, eles vão numa sinagoga pregar aos judeus, mas são fundamentalistas. Mas é a minha missão. Deixa para fazer outra coisa na próxima cidade. Não, eu vou fazer aqui, porque é aqui que eu estou. Porque quem não faz nada onde está, jamais de lá sairá. Pastor, me dá um exemplo bíblico para fundamentar a sua fala. Davi. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé ungir o filho de Jessé, porque Saul havia sido rejeitado por Deus, você conhece a história? Davi estava onde? Pastoreando as ovelhas de seu pai no pasto. Só que o que me chama a atenção, que esse garoto não estava fazendo por fazer o trabalho. Ele não estava pastoreando por pastorear as ovelhas. Ele estava usando diligência, excelência. Ele estava oferecendo tudo que ele tinha no lugar onde ele estava. Porque eu fundamento a minha fala considerando essas verdades, porque quando ele estava diante do Golias, ele vai falar, ele vai lembrar dos dias em que ele estava lá nas terras de seu pai, pastoreando no pasto de seu pai as suas ovelhas. Ele vai dizer: quando o leão vinha contra as ovelhas de papai, eu matava. Quando o urso veio tentar contra as ovelhas de papai, eu matava. Davi estava falando: porque eu fiz alguma coisa onde eu estava, Deus me tirou lá para mim viver novas oportunidades. Você está pegando o que Deus está falando aqui? Ei, preste atenção, escute o que Deus está comunicando a você nessa noite, queridos. Nós precisamos, onde estamos, fazer alguma coisa, nos levantar. Ali em Salamina, eles vão pregar aos judeus fundamentalistas. Eles não estavam preocupados com o desafio, com a dificuldade. Eles estavam preocupados em viver as verdades que Deus havia dado a eles como missão. Eles vão enfrentar aquilo, eles vão viver aquilo. Eles não estão preocupados com a dificuldade, porque o que importa não é a dificuldade que está diante de mim, é a graça que eu carrego. Veja o verso de número 6 do capítulo 13 ainda. Diz o texto: viajaram por toda a ilha, até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um judeu, ou um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus. E o que eu aprendo aqui é que não importa a dificuldade que se apresentará, mas a graça que se manifestará. Eles estavam em Salamina, e ali em Salamina, eles estão fazendo alguma coisa. Eles estão enfrentando as dificuldades. Eles estão lutando contra os desafios que se levantaram. E porque assim fizeram, eles foram retirados de Salamina pelo Espírito, porque quem os enviou era o Espírito de Deus, foi o Espírito de Deus. Agora eles são enviados a Pafos, e quando eles chegam em Pafos, eles encontram ali um judeu feiticeiro, um falso profeta chamado Bar Jesus. E o que eu percebo é que à medida em que o tempo passa, eles avançam e os desafios se intensificam, e com eles grandes oportunidades se abrem. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que o passar dos dias tem se intensificado as dificuldades que você tem vivido. Você olha para trás e diz: pastor, eu já matei esse urso. Pastor, eu já matei esse leão. Pastor, eu já derrubei e matei esse gigante. Só que o que me parece é que eles estão se reproduzindo, e é isso mesmo. E na medida em que esses desafios e dificuldades se intensificarem, escuta e guarda no teu coração: a graça será derramada por uma nova porção, ou a graça será derramada de maneira diferente. Por quê? Porque na medida em que os desafios se intensificam, grandes oportunidades também se abrem. Falar no templo judaico já era difícil, agora encarar um judeu feiticeiro
certamente isso seria muito complicado. E perceba, queridos, que o que garante esses homens era quem havia os enviado, pois de outra forma seria trágico. Perceba que a vida é assim. Existem pessoas que conseguem ir até um determinado lugar sem a presença, mas elas não conseguem ir onde nós conseguiremos ir com a presença. Você pegou? Tem pessoas que nós olhamos sem a presença, elas estão fazendo feito, elas estão vivendo, elas estão avançando, mas chegará um dia que sem a presença, elas serão paralisadas, elas não conseguirão avançar, porque esses homens vão avançando, eles passam por ilhas, eles remam, eles descem, eles se humilham, eles estão diante de uma dificuldade. Pregar a religiosos fundamentalistas dentro de uma sinagoga, contrapondo aquilo que eles entendiam como verdade absoluta. Olha que desafio. Só que agora os desafios, à medida em que eles vão caminhando, eles vão se intensificando, e certamente eles só conseguiram romper em fé porque quem havia os enviado estava garantindo esses homens diante desses desafios, que sem o Espírito de Deus certamente eles sucumbiriam, seria trágico. É o verso de número 2 do capítulo 13 que diz: enviados pelo Espírito Santo. Quem envia é o Espírito, porque o Espírito envia, o Espírito garante. Oh glória! Para de usar a força do teu braço para guerrear as tuas guerras. Convida Jesus, adora, jejua, ora, busca Ele. Diga a Deus: eu não posso, mas o Senhor pode. Alamaracandurevalecia. O verso de número 4 diz: o Espírito Santo disse: separe Barnabé e Saulo, para o qual eu os chamei. Eles estavam seguros de que mesmo diante daquele episódio, daquela cena, daquela realidade difícil, eles iriam transpor, porque quem estava com eles era o Espírito Santo de Deus. Os motivos desses homens se encontrarem com esses problemas era a natureza da missão deles. Isso é extraordinário. O motivo desses homens se encontrarem com tantos problemas era a natureza da missão deles. Pastor, eu não entendi. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, laboriosos, e você diz: como é possível levantar contra mim o tempo todo problemas tão gigantes, tão desafiadores, que afligem a minha alma? E Deus está dizendo: é a natureza da tua missão. Esses problemas são grandes, porque a missão que está na tua mão é tão grande quanto esses problemas. A carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 8, diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aqueles homens agora estão diante de um feiticeiro. Aqueles homens agora estão diante de um judeu, de um falso profeta, um problema seríssimo para eles confrontarem. Só que era necessário aquele judeu, falso profeta, feiticeiro, ser arrancado de cena. E para que isso acontecesse, Deus precisou enviar os seus homens lá, para que esses homens enfrentassem aquele problema, porque aquele grande problema apontava a natureza da missão daqueles homens de Deus. Eu não sei se os irmãos me entendem. Então tem muitos problemas que existem, porque eles falam da natureza da minha missão. Porque se eu não tivesse essa missão, certamente talvez esses problemas não estariam diante de mim. Então não é problema, é privilégio meu, por ter uma missão tão excelente, a ponto de eu colocar
fora de rota, de circulação, um falso profeta, judeu feiticeiro. Veja o verso de número 7 do capítulo 13 ainda. Ele acompanhava Sérgio Paulo. Esse judeu, falso profeta, feiticeiro, ele acompanhava Sérgio Paulo, que a Bíblia diz, era um homem inteligente, e ele era o governador. E ele convida Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus, é o que diz o texto. Agora, olha o problema. Ele estava diante desse homem poderoso, e junto a esse homem, estava esse feiticeiro, chamado Bar Jesus. É interessante que à medida em que os homens de Deus vão avançando, vão vencendo, eles vão tendo grandes surpresas. Por quê? Porque o texto fala que Paulo Sérgio, ou Sérgio Paulo, era um homem de autoridade, era um homem inteligente. Agora perceba, a sua inteligência, a sua autoridade, não impede o engano das trevas. E talvez ali, os discípulos extraíram muita pedagogia, porque observando aquele homem chamado Sérgio Paulo, um homem inteligente, certamente culto, quem sabe um poliglota, um homem que tinha habilidade com as letras, talvez um homem que tinha acesso às autoridades do Estado, certamente tinha, apesar de todo o glamour que tinha, a inteligência que tinha, a capacidade que tinha, isso tudo não foi suficiente para impedir o engano das trevas. Sabe por quê, queridos? Que inteligência e formação, sem Jesus, você não passa de um enganado. Você pode ter tudo, mas sem Jesus você não passa de um enganado. O interessante é que a única resistência que vai desbancar o falso, o feitiço, é o poder de Deus que habita a vida de Barnabé e Paulo. O que desbanca o engano que estava conduzindo Sérgio Paulo, através da vida daquele feiticeiro judeu, não é a sua inteligência, a sua autoridade, a sua influência, a sua sabedoria, mas é o poder de Deus que estava na vida de Paulo e Barnabé. Por quê? Porque eles estavam buscando a Deus, orando a Deus, jejuando a Deus, e quando eles fizeram isso, eles foram cheios do Espírito de Deus e capacitados por Deus para desbancar todo o mal, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É interessante que o texto vai dizer que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. A curiosidade do governador vai trazer-lhe liberdade. Talvez o que viu Elimas fazer é o que gostaria de ver Paulo fazendo. Lembra que Sérgio Paulo, ele andava ao lado do feiticeiro judeu, falso profeta chamado Bar Jesus, e certamente ele operava alguns feitiços na frente de Sérgio Paulo, e isso trouxe naquela relação respeito, porque talvez Sérgio Paulo era um homem que tinha preço pelo que é transcendente, e aquilo causava talvez uma curiosidade, movia o seu misticismo, e por conta disso, que ele experimentava em Elimas, que ele via Elimas fazer, ele agora deseja ver Paulo fazendo. Por que digo isso? Porque a fama de Paulo já percorria aquelas redondezas, e agora o governador pede para falar com Barnabé e Paulo, porque Paulo era conhecido como homem que operava muitos milagres. A Bíblia diz que os lenços e os aventais de Paulo curavam. Então agora Sérgio Paulo queria ver um outro feiticeiro operar. Na cabeça dele, ele estava ao lado de Elimas, era um falso profeta, eram feitiços
que não provinham da parte de Deus, mas tinham o verdadeiro, o original, o autêntico, o homologado pelo céu, era Paulo o apóstolo. E por conta dessa curiosidade, ele vai convidá-los. Queridos, Deus vai usar a intenção errada de Sérgio Paulo para operar no coração dele salvação. E muitas vezes por ignorância, nós apontamos, nós julgamos pessoas que até vêm com intenção errada para um culto evangélico cristão. E muitas vezes nós apontamos essas pessoas sem perceber que Deus faz do jeito que quer, da maneira que quer, a hora que quer, com quem quer. Ele é Deus e Ele não precisa pedir licença para ninguém. Tem gente que só vai na igreja por causa de milagre. Você acha que o Sérgio Paulo ligou para Paulo a fim do que, fofo? Tem gente que vai para a igreja atrás de revelação. Você acha que o Sérgio Paulo estava interessado em quê, meu amor? Ele estava interessado em ver feitiço. Ele estava interessado nas macumbinhas de Elimas. Só que quando ele encontra-se com o verdadeiro, ele cai de joelho. Quando ele se encontra com Deus poderoso, ele se rende e percebe que tudo que ele vivia era um engano, era um engodo, era uma mentira. Para de criticar, vai orar, vai clamar a Deus, vai servir a Deus, vai frutificar na presença de Deus. Aleluia. Já pensou alguém desavisado lá? O Sérgio Paulo. Você acha que Paulo é Elimas? Alguém te perguntou? Deixa Paulo chegar, deixa o homem falar, deixa Deus usar ele, porque na medida em que ele abrir a boca, na medida em que o céu abrir, o engano é dissipado pela verdade, as trevas são dissipadas pela luz, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Alamaroque de levar a cia. Talvez você foi um dia atraído à presença de Deus por uma necessidade, por um milagre, por uma resposta, ou não. É assim, Deus atrai do jeito que quer. A Bíblia diz que é com laços de amor e de misericórdia que Ele nos atraiu. Deus vai usar a intenção errada de Sérgio Paulo para operar no coração dele a salvação. E eu me lembro que semana passada, se você não assistiu, assista, vai muito edificar a tua fé. Eu ouvia um pedaço do testemunho do Yudi, aquele garoto que dançava, fez parte aí acho que é da década de 90, os anos 2000, né? Que ele fazia parte, se eu não me engano, do Bom Dia e Companhia, enfim. E ele contando o testemunho dele, ele era prostituto pornográfico. Ele saía dos programas infantis, são palavras dele. E ele ia para casas de prostituição, se embriagar, se drogar. E lá pelas tantas, talvez já insatisfeito em ingerir o tóxico, em administrar o falso, ele se cansou. E o Espírito de Deus se aproveitou do seu cansaço e leva ao lado dele um amigo, que diz a ele: ô brother, vamos por um culto da Bola de Neve? E aí ele falou assim: tem umas gatas lá. Ele falou: o que mais tem lá, mulher? Uma mais bonita que a outra. O amigo inteligente, sabido, sabia que não era na força do braço que ia convencer aquele garoto, que desde menino é famoso, influente. Não é com persuasão humana, é no Espírito e poder, é na graça de Deus. João 16, e ele virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quanta gente querendo converter os outros à força. E ele fala para o amigo: vamos embora.
Ele falou: cara, eu não estou muito legal hoje, não foi um dia bacana para mim, eu estou meio down, eu vou. E diz ele, no seu testemunho, que quando ele pisa na igreja, que o pastor começa a pregar, oh glória, o Espírito de Deus estava com aquele homem cheio da presença, aquele homem cheio de graça. Ele vai começar a falar do Evangelho, aquele menino cai de joelho no meio da igreja, e diz: é isso, eu encontrei o verdadeiro, até hoje eu estive com o falso ao meu lado, eu quero Jesus. Está testemunhando no Brasil inteiro a graça de Deus e o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amigo foi estrategista e sabia que quando ele chegasse na presença de Deus, ele diria: ai de mim, que sou um homem pecador, sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. A minha alma vai perecendo porque eu vi a face de Deus. Deus usa a intenção errada de Sérgio Paulo. Deixa vir, está indo por causa de mulher, deixa vir, vai se encontrar com o verdadeiro e vai se dobrar diante dele. Aleluia, aleluia. Porque Deus fará através de nós coisas extraordinárias. Estou indo para o final, verso de número 8, meu Deus do céu. Mas Elimas, o feiticeiro, opôs-se a eles na tentativa de impedir o governador que viesse a crer. Perceba que esses homens agora cheios de Deus, eles encontram mais uma oposição. Encontrar a oposição uma realidade de toda a missão. Do governador eles recebem um convite: chama Barnabé e Paulo, eu quero ouvir as novidades, eu quero vê-los operar aí os sinais que eles estão operando nos lugares onde estão, porque eu tenho Elimas, o meu guru da fé. Eu quero também ver Paulo, porque me parece que Paulo tem um poder parecido com o de Elimas. Esses homens recebem do governador convite, mas do feiticeiro eles recebem oposição. E é preciso, querido, saber lidar com o ônus e o bônus do percurso, porque em muitos momentos nós receberemos elogios, nós seremos amados, nós seremos compreendidos, nós seremos cuidados, mas haverá momentos em que nós seremos perseguidos, incompreendidos, abandonados, feridos. Nós teremos diante de nós opositores que nos odiarão gratuitamente. Sabe por quê? Porque nós somos verdade no meio das suas mentiras, nós somos luz no meio de suas trevas. E é isso que vai acontecer com esses homens. O que era alegria para Paulo e libertação para Sérgio era a tristeza de Elimas. Alguém estava perdendo no momento em que esses homens estavam agindo. Eu vou falar de novo. Alguém estava perdendo no momento em que esses homens estavam agindo. Sabe por que o diabo coloca um monte de tarefas para você? Sabe por que muitas vezes as trevas, elas te distraem? Porque ela sabe que quando você agir, ela vai perder. Quando você se levantar, o diabo vai cair. Enquanto os homens de Deus estavam a caminho, muitas oposições iam surgindo. Veja o verso de número 9 e 10, e é o penúltimo texto. Veja o verso de número 9 e 10, cheios do Espírito Santo. Vou ler de novo. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Ninguém pode parar aqueles que Deus preparou para guerrear. Eu vou falar de novo para você pegar e dar glória. Ninguém pode parar aqueles que Deus preparou para guerrear. Elimas se opõe contra Paulo e Barnabé. Paulo olha para ele no olho e diz: filho do diabo.
Aleluia, aleluia, porque quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui, nós não temos medo do diabo, nós não temos medo de Satanás, nós não temos medo de escuro, nós não temos medo de espírito, nós não temos medo das trevas. A necessidade do Espírito enviar é que sem ele, em algum momento iríamos perecer, em detrimento às muitas lutas que iam surgir. Irmãos, você percebe isso aqui? Olha o nível de guerra espiritual que esses caras entram. Foi aumentando os níveis de guerra espiritual, e eles só poderiam resistir a isso no poder de Deus, cheios do Espírito Santo. É o que eu estou dizendo a você, você tem que buscar mais, você tem que orar mais. Tem luta que 10 minutos de oração você resolve, tem problema que um dia de jejum você resolve. Agora tem batalha, meu amigo, que é uma semana, é um mês, é voto, é você ir para cima, é 1 hora, é 2 horas de oração, porque senão o diabo não arreda o pé. Eu estou falando com gente aqui, que Deus está te chamando para um compromisso mais profundo com Ele. Aleluia, aleluia. A capacidade para encarar as lutas, os falsos inimigos, é somente no poder do Espírito Santo de Deus. Não há como. Queridos, para desbaratar a mentira, é preciso estar cheio da verdade. Elimas era um poderoso inimigo, e por isso enganou um homem inteligente, influente, sabido, uma autoridade. As trevas prevaleceram, mas quando 2 homens cheios do Espírito de Deus chegaram, as trevas tiveram que se dissipar, a verdade teve que prevalecer. Por isso que Pedro, o apóstolo, vai dizer: sejam irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis numa geração perversa, para que sejam luzeiros do mundo. Verso de número 11 e 12, a gente encerra. Paulo agora está falando com Elimas. E perceba que Elimas não fala nada para Paulo. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, até o diabo se cala. Oreba canta labaxominácia. Eu vou falar de novo aqui para alguém. Porque quando Deus fala, até o diabo se cala. Sabe por que o diabo está cirandando na tua casa? Porque Deus não está falando na tua boca. Sabe por que o diabo está bagunçando a tua família? Porque Deus não está falando na tua boca. Começa a orar, começa a jejuar, começa a adorar. Levanta de manhã e ao invés de reclamar do coronavírus, vai adorar Ele na beleza da santidade dele. Vai dizer o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é perfeito. Deus, Tu és Deus da vida, Tu és Deus da morte. O Senhor deu, se o Senhor tirar, bendito seja o teu nome. A minha vida pertence ao Senhor. Romanos 8, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aleluia. Paulo está continuando falando, e Paulo vai dizer isso aqui, preste atenção, e é isso que ele vai dizer, 11 e 12 do capítulo 13, preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego. Você lembra de alguma coisa? Lembra? Vou te lembrar. Sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém lhe tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, oh glória, creu. Eu conheço igreja que se vale da boa teologia que tem, e glória a Deus por isso. Eu tenho estudado para me tornar
quem sabe arranhar a superfície de um bom teólogo. Agora é Bíblia, Marcos 16, 20. E cooperando com os discípulos. Vou ler o texto, porque tem gente que quer fundamentar uma coisa e quer abandonar outra, e não dá certo. Eu vou ler o texto, para não ficar nas minhas palavras. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Se tem palavra, tem Bíblia e tem o Espírito Santo, tem sinal, tá? A Bíblia diz que os sinais acompanhariam os que crescem. Em teu nome expulsaremos demônios, oraremos em línguas e libertaremos os cativos. Ei, meu irmão, esse papo, eu gosto de palavra, eu gosto de teologia, vai para a faculdade, porque na igreja tem manifestação dos sinais de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Esse negócio de milagre para crer não está com nada. Então rasga a Bíblia, porque muitos creram a partir dos sinais que viram. O próprio Cristo é um sinal dos grandes milagres que Jesus fez, que Deus fez na terra. É o que diz a Bíblia. Eu vou terminar o texto. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu. E agora Paulo vai aproveitar para sentar-lhe o evangelho nele, para pregar. Porque Lutero diz, se na minha frente tiver uma chuva de milagre, sem palavra eu rejeito, correto. Agora uma chuva de palavra sem milagre, você tinha que rejeitar também. Porque todo mundo fala mal do falso profeta, do falso apóstolo, mas o falso mestre ninguém fala. Que fica dando palestra na igreja. Ô glória, segura e aceita que dói menos. Eu não estou dando recado para ninguém não, mas se servir para alguém, pega. Aqui ó, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor Jesus. Duas coisas. Paulo opera no poder, e agora ele instrui pela palavra, porque o que fundamenta os sinais é a palavra. O que sustenta a fé é a palavra. Agora perceba, querido, os detalhes da preparação sempre nos servirão, e aqui eu encerro. Paulo, ele olha para Elimas, ele o confronta, e talvez ele venha em Elimas, uma possibilidade de converter-se ao Deus que ele havia se convertido. O problema não foi ele chamar de diabo, porque Jesus chamou Pedro de diabo também. Paulo era um cara bem resolvido. Ele falava sem ressentimento. Ele falava a verdade sem criar inimizade. Eu vou falar de novo para alguém aqui. Ele falava a verdade sem criar inimizade. Ele olha para ele e diz: filho do diabo, até quando? Jesus falou para Pedro em Mateus 16: arreda-te, ô Satanás, porque você não cogita com as coisas do céu. Agora perceba que os detalhes da preparação de Paulo vai servir a ele em um dia da tua vida. Ele olha para Elimas e talvez na hora lhe venha à mente: aquilo que Deus fez na minha vida, eu quero que Deus faz na vida desse cara. Eu vou te provar. Porque quando Paulo tem um encontro com Jesus Cristo, na estrada de Damasco, a Bíblia diz que ele cai por terra em chão, e uma voz diz a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E imediatamente ele ficou cego, como Elimas por algum tempo, 3 dias. E talvez Paulo aprendeu nos detalhes da conversão como Deus opera, porque talvez Paulo falando com Elimas, ele pensou: eu era cego e enxergava, só que eu não sabia. Para que Deus pudesse mostrar o quanto eu estava cego, ele precisou me deixar 3 dias sem ver. E na medida em que nesses 3 dias eu fiquei cego, eu percebi que de fato eu sempre fui e não sabia. Eu preciso fazer isso com Elimas. A Bíblia diz que cai sobre ele uma neblina,
uma escuridão, e ele começa a tatear, desesperado. Queridos, perceba que aquilo que muitas vezes eu vivi, para muitos outros, vai servir para a restauração. Pastor, eu não entendi, tem muita coisa que você está passando, que isso vai ser ferramenta que Deus vai usar para a conversão de muitas almas. Passa por isso, vença isso, enfrente isso, busque em Deus as respostas para isso. Não despreze o que Deus tem feito ou está fazendo em sua vida. Ele olha para Elimas e diz: você vai ficar cego, porque para que eu enxergasse, eu precisei também ficar cego como você vai precisar ficar. E porque esse homem consegue ouvir a voz de Deus, buscar a Deus, enfrentar os desafios com Deus, Deus agora opera através de Paulo algo extraordinário. Paulo e Barnabé, o seu parceiro, o seu amigo de ministério, o seu companheiro de jornada. Que você busque a Deus, que você clame a Deus, que você deseje ardentemente ser usado e usada por Deus, porque há muitas coisas que envolvem a sua vida, que precisam ser removidas, e isso só será possível no poder de Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Que o teu coração seja inflamado essa noite, que você se sinta atraído pela presença de Deus, e que você volte ao secreto, ao lugar de busca, ao lugar de entrega. Quem sabe Deus essa noite, você decida acordar pela madrugada, no momento em que muitos estão dormindo, e o silêncio está imperando, você consiga sussurrar, no fundo da tua casa, na sua sala, ou até no teu quarto, e dizer: Paizinho, eu voltei, oh glória. E na medida em que você buscá-lo, o Espírito falará ao teu coração. Amém, queridos, que Deus te abençoe. Eu quero orar pela tua vida e pela tua casa. Pai, eu quero te louvar por essa noite. Obrigado por essa palavra. Senhor, aqueça o nosso coração, nos atraia a tua presença, que sejamos ministrados por ti, que o Senhor continue a falar, que nós ruminemos aquilo que foi útil da parte daquilo que ouvimos do Senhor essa noite. Muda a história do teu povo, dos teus filhos, dos meus irmãos. Através da tua igreja, faça coisas extraordinárias, e que eles vivam o chamado que o Senhor tem para cada um deles. Que pessoas essa noite comecem a ser separadas pelo Senhor, a fim de que elas no futuro sejam enviadas pelo Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Te agradecemos por essa noite, te louvamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Levante as mãos aos céus, eu quero te abençoar. Se você puder, levante as mãos aos céus. Eu quero te abençoar, eu quero dar um oi também para alguém aqui. Se eu der conta de abrir aqui o zap, a fanpage. Não vai, travou tudo aqui. Levante as mãos aos céus. Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, para todo sempre. Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, Nivaldo, um beijo no teu coração, príncipe de Deus. O Nivaldo ficou entubado por 2 ou 3 semanas, nós estávamos orando por ele, e ele está aqui na live. Louvado seja Deus. Queridos, continuemos orando pela Karine, pela Áurea, pelo Roberto, seu pai e a sua mãe. Eles estão estáveis, mas estão ainda entubados, tá bom? A irmã Cida, sogra do meu irmão, nós também estamos orando por ela. Se você puder, coloque o nome dela em oração. Minha preta, um beijo, meu amor, eu te amo. Eliane Marzucra, um abraço. A Eliane Marins, Eliane, como eu te amo, minha irmã, Deus abençoe. Gi, um beijo. A Leandro, Elias Profeta, hoje a família está em peso, para a glória de Deus. Roseli, um abraço, querida. Sil,
Um beijo no teu coração. Juliano Caldeira, o Edilson, a Cris, nossos evangelistas, Emira. Um beijo, meus amores. Cris, Adão, um beijo. Adalto, meu lindo, te amo, em nome de Jesus. Rosângela, gente, um beijo. Kelinha Costa, Tiago Chinalha, um beijo, lindão. A Rê tá aqui, tá dando migué. Ela veio aqui assistir o culto pessoalmente. Nivaldo Aparecido, vocês estão rindo, né? A Jana, um beijo, meus amores. O Nilson, Deus abençoe, em nome de Jesus. Cadê eu? A Rosângela Alves, um beijo, Rô. Deus abençoe, meus irmãos. A Lucília, o Valdir, um beijo no coração de vocês. A Eliana Marins, um beijo. Gilson, te amo, lindo. Um beijo no teu coração, viu? Dá um beijo na Pri, nas crianças. Fernando Laje, ô Fer, você é especial, cara, um grande amigo, te amo. Dá um beijo na Cris aí também. Gente, um beijo, Deus abençoe. O William já está aqui doido para desligar a live, viu? Um beijo no teu coração. Até quarta, se Deus quiser. Deus te abençoe.